Boa noite, meus caros amigos, telespectadores da Rede Amigo Espírita. O programa Página Aberta está entrando no ar agora pelo canal 5, como sempre, abordando um tema bem reflexivo, né? A respeito de nossas vidas, trazido pelo Espírito Emmanuel. E hoje a gente tem o que, Mariloures? Isso, nós temos hoje o livro, né, Caminho, Verdade e Vida, e o capítulo é o capítulo 11, né, que traz como tema conforto. E, como sempre, né, o Emmanuel, ele vai se reportar a um texto do Evangelho, e hoje ele pega João, né, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo de 26, que é uma frase que Jesus traz num contexto, né, que estava já chegando a Páscoa e vários fatos ocorreram naquele período. Vale a pena quem quiser, né, dar uma lida para se inteirar desse momento. E muitas pessoas ouviam falar de Jesus, né, e se encantavam com os fenômenos e iam em busca dele, né? Principalmente depois que ele teve aquele conhecido fato, né, do sepulcro onde Lázaro foi ressuscitado. Então as pessoas queriam, depois desse fato, queriam cada vez mais conhecer Jesus, aquele que fazia prodígios, né? Então no versículo 19, os fariseus dizem assim uns aos outros: não conseguimos nada, porque eles já estavam, né, programando a prisão de Jesus. E eles dizem: olhem como o mundo todo vai atrás dele. Então começaram a observar como as pessoas estavam indo atrás de Jesus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era o discípulo de Jesus, e perguntou, né: queremos ver Jesus. E Filipe foi e disse a André, e os dois juntos disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-vos verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que me ama, a sua vida, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, e aí chega o versículo, né, e Emmanuel vai nos trazer hoje: quem me serve, siga-me. Siga-me. Onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. É interessante, eu gosto sempre de salientar a questão das escolhas de Emmanuel para os títulos, porque nós sabemos da história, do contexto da paixão do Cristo, tão cansativamente lembrada pela humanidade ano a ano, na dita Semana Santa, né? Que se faz alusão a todo aquele processo de sofrimento passado pelo Salvador. E dentro desse contexto, já conhecido por todos nós, né? Emmanuel coloca justamente essa questão do conforto, justamente ligada a esse chamado do Cristo: se alguém me serve, siga-me. Né? Ou seja, se alguém quer ser meu apóstolo, se alguém de fato entendeu aquilo que eu vim trazer, siga-me. E esse seguir do Cristo, a gente está observando aí que não foi fácil. E a realidade é tanto que sabemos que aquele momento, aos pés da cruz, apenas estavam Maria, as duas Marias, né? E João, o evangelista. Os outros, cada um saiu por si.
E até mesmo o que era tido como o mais fiel dos discípulos, negou por 3 vezes, né? Que a gente sabe da história de Pedro. Então, partindo do pressuposto desse chamado de Jesus, Emmanuel começa. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, as espiritistas, né? Então, o Emmanuel, desculpem, não faz nos escapar da responsabilidade, principalmente até porque nós temos o descortinar da verdade. Ele prossegue. Na atualidade, essas organizações estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. E aí a gente observa, meu Deus, como é interessante a gente fazer essa autoanálise, né, nossa, das nossas atividades, do nosso dia a dia, do descortinar das coisas, daquilo que a gente tem como verdade e prática. Porque nem sempre aquilo que a gente acha que é verdade, a gente está colocando em prática. A gente observa-se executando. Será que não estamos agindo como os apóstolos diante daquela questão crucial passada pelo Cristo, abandonando-o no momento justo, no momento do testemunho? Não é? É interessante, que ele coloca, né, que as pessoas que buscam o conforto são justamente as pessoas ansiosas, né? Se a gente for ver hoje, no nosso contexto, como a ansiedade ela está nos desestabilizando emocionalmente. Nós estamos passando por momentos no nosso planeta, no nosso país, onde os fatos, as consequências desses fatos e a própria vida, né, infelizmente, essa forma que estamos vivenciando, onde o egoísmo impera ainda as ações humanas, o que faz, num contexto geral, que a sociedade seja muito ansiosa. A ansiedade por não saber o que vai acontecer amanhã, a ansiedade por darmos as melhores condições aos nossos filhos. Então, diversas ansiedades. E isso traz uma descompensação emocional. E nessa descompensação emocional, nós vamos buscar alguma coisa, nós queremos respostas. E muitas vezes nós queremos soluções nos cheguem, né? E Joana nos diz, você ia falar? E o interessante, Marilores, é que essa ânsia pelo conforto é naquele contexto da exigência e não de trabalho. Sim. É uma busca, muitas vezes até ferrenha e crítica em cima do outro, do que o outro está deixando de fazer, do que o outro está fazendo quando errado, mas jamais daquilo que eu estou deixando de contribuir ou deixando de fazer. A exigência é, como você bem lembrou, é totalmente egóica, justamente por conta desse ponto, porque ela é só pensando, como a gente diz, né, no umbigo, mas sem querer suar para essa realização, para essa fundamentação, sem fazer esforço, o que é pior, né? Sem modificar hábitos, sem buscar determinar um trabalho, uma dignificação. Porque, principalmente nos dias atuais, é muito fácil apontar ladrões, chamando-os de corruptos, né? Verificar pessoas e dizer que estão agindo desastrosamente. Mas, aí naquela questão
Qual a minha parte nisso tudo? Porque, de certa forma, pela minha inércia, pela minha inatividade, pela minha ânsia por algo imediatista, sem trabalhar, sem verificar, sem analisar, eu acabo cometendo equívocos ou simplesmente deixo de fazer o que deveria realizar e, consequentemente, a soma dessas falsas exigências em busca, dessas ânsias em busca do conforto, pelo não fazer, pelo não praticar, pelo deixar de seguir, como Jesus conclama, acaba somando-se e provocando respostas sempre apropriadas à situação energética daquele grupo, que pode ser o município, o estado, a nação, o planeta como um todo. Porque a gente sabe que tudo que se verifica é soma do que fazemos e o que deixamos de realizar. Nada vem a contexto. A gente não deve esperar milagres, até porque o Espiritismo não fundamenta os milagres, ele não acredita, ele nos passa a ideia certa de que milagres não existem. O que existe sim é esforço, disposição, realização íntima e muito, mas muito trabalho, não é? Isso. É interessante, Queiroz, que nós observamos nessa vida um tanto quanto corrida, né? Que estamos cada vez mais buscando soluções que venham de fora. Queremos encontrar respostas para tudo e muitas vezes esquecemos de fazer uma parada para nos ouvir, né? E nós observamos um número crescente de ditos religiosos. Se a gente for observar, os templos têm crescido de uma forma descomunal e esses templos estão sempre cheios, porque há uma necessidade desse povo, do nosso povo, né, do conforto. Mas a busca desse conforto é um conforto que venha de fora. Então Joana, ela nos diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. E ela acrescenta que não é apenas a identificação das necessidades, porque muitas vezes nós buscamos só aquilo que necessitamos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então, meu Deus, me ajuda a conseguir isso, eu quero aquilo outro, né? Então, mas Joana disse que nós precisamos, principalmente, conhecer a nossa realidade emocional, as aspirações legítimas e as reações diante das ocorrências do cotidiano. Quando a gente faz esse aprofundar das descobertas íntimas, há uma alteração na escala de valores e surgem novos significados para que a gente vá em busca, para que a nossa vida realmente tenha sentido. Porque quando o mestre diz, se alguém me serve, siga-me. Ele não disse se alguém acredita em mim apenas, né? Se alguém confia, se alguém tem fé. Então ele traz o verbo servir, se alguém me serve. Mas não é servir a Jesus como pessoa, mas é servir a sua doutrina. Então, se você é servidor, você segue. E é esse lugar que nós precisamos questionar. Se somos aqueles que estamos querendo apenas conforto ou se realmente somos servidores. Eu acho que essa é a grande questão. É o cerne da questão. Até porque a gente tem que separar a figura humana do Cristo daquilo que ele representa, daquilo que ele é. Porque, como você falou mesmo, essa questão do servir, a gente tem que lembrar do servir crístico, né? Não da questão de servir como o humano entende, mas a questão de colocar em prática, em evidência,
na antenação do dia a dia a questão crística, a questão desse desenvolvimento interior, dessa transformação necessária e moral. Porque, hora ou outra, quando a gente deixa para depois, quando a gente vai escanteando essa realização, o desconforto vai tomando conta do ser, né? A gente vai se sentindo incomodado, como se algo tivesse faltando, algo tivesse deixando de ser planificado, de ser realizado. E isso é natural, porque o chamado para Deus é desde o processo da criação. A nômada divina, né, quando criada, que vai passando pelo processo de transformação na natureza, até atingir a inteligência, a individualidade, né, até começar a desenvolver-se, é todo um processo ascensional de retorno ao Criador. É a parábola do filho pródigo, nas múltiplas escalas da existência de cada criatura que sai do Pai, entra nos processos, né, de entendimento, assimilação por acertos e erros, o desconforto, o cair em si, para daí, quando começa esse processo do cair em si, ele começar o retorno ao Pai. Então essa nossa escala, esse nosso desenvolver gigantesco, ele é muito, meus irmãos, mas muito mesmo facilitado pelos pressupostos da doutrina espírita. E Emmanuel, já no segundo parágrafo da mensagem, ele nos chama a atenção sobre isso. Olha o que ele diz: de fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Então, se ela é a divina expressão do Consolador prometido, de fato, ela vai trazer, inevitavelmente, conforto, né? Ela vai trazer, pelo entendimento, pela realização, pela busca e pelo trabalho, o sentir-se em paz, a planificação da realização. Mas a gente tem que estar atento, porque precisamos exercer a parte que nos compete. Olha o que Emmanuel prossegue nesse parágrafo. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, falando da doutrina, né? Falando do corpo estelar, luminoso da doutrina espírita, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Então ela nos prepara, ela nos fortalece, ela nos planifica. Aí, no terceiro parágrafo, Emmanuel dá aquele puxãozinho de orelha. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se, chegar na planificação, chegar no desenvolvimento desejado, planejado, né? No desenvolvimento planejado e desejado, sem se dar ao trabalho necessário. Eis a questão. Porque o ansioso é aquele que, de alguma forma, ele quer, mas por não entender, por não compreender, por não alcançar, ele se desarmoniza interiormente. E a consolação da doutrina está justamente em deixar em nós o entendimento, a questão do controle, para que a gente possa, nesse entendimento, fazer a realização. E Vamberto diz o seguinte aqui, né, o nosso colaborador: vocês que estejam nos acompanhando pelo chat, podem deixar sua opinião, perguntar, e a gente aqui vai, né, fazendo esse estudo em conjunto. Vamberto diz o seguinte: e nós esquecemos nossas grandes falhas morais,
para de modo ferrenho apontar os erros do outro, esquecendo que estamos inseridos exatamente onde deveríamos estar. Perfeitamente. Essa escolha já nos é antecedida, né? E até aceita por nós mesmos antes de aqui adentrarmos na vestimenta carnal para o processo evolutivo. E a espiritualidade, ela sempre derrama o necessário, o justo, o objetivo, sempre na ponderação mais favorável possível para o meu crescimento, para a minha realização, para a minha planificação. Jamais estamos abandonados ou sós. Sempre a luz nos acompanha. Agora, se em algum momento eu mesmo estou fazendo sombra para ela, sem enxergá-la, aí já não é a questão da divindade. É uma questão íntima e pessoal, como cada... é de fórum íntimo, né? É aquela história do comodismo, da inércia, da falta de planificação por preguiça, por deixar em segundo, terceiro ou quarto plano e nunca ter a coragem de começar. É interessante, né, que Emmanuel coloca, né, a doutrina espírita é a divisão, é a própria divina expressão do Consolador prometido. E aí a gente pode se perguntar, mas por que a doutrina espírita é esse Consolador? Porque a doutrina, ela tem essa capacidade de esclarecer, né? Ela permite a todos que tragam contato com os conteúdos da sua vida, que a gente possa entender o sentido de nascermos de uma família, de termos determinadas dificuldades, porque o esclarecimento nos faz compreender. E esse é o grande consolo, porque imagine o que é você compreender primeiro que a morte não existe, né, Queiroz? Você ter a dimensão de que a vida não cessa. Tem pior dor do que você perder alguém que você ama? Mas quando você tem uma doutrina que te esclarece que essa vida é apenas um momento e que depois dela existe algo e que nós iremos nos reencontrar, isso é extremamente consolador. E não é um consolo que vem de fora para dentro, é um consolo interno, porque você racionaliza. Que aquece, né? Que traz perspectivas. Exatamente. Então, eu estou lendo Obreiros da Vida Eterna e é muito interessante como esse abrir o véu para nós do que realmente representa o mundo espiritual, né? E tem um fato, Queiroz, que é justamente agora, que é uma visita da equipe a um companheiro que está há muito tempo, né, no sofrimento depois do desencarne, e ele diz, mas eu estou sendo vítima porque me disseram a vida toda que eu era um eleito, que quando eu morresse eu ia para o céu. E aí a irmã pergunta, mas como você gostaria desse céu se quando você estava na vida a sua conduta não era condizente com isso que você deseja? Ou seja, fazendo ele refletir que tudo é uma questão de consciência, da minha consciência, dos meus atos, do que eu estou fazendo. Não é apenas alguém dizer que você, se for perdoado, eu terei todos os direitos, né, que me é prometido de um mundo feliz. Mas é a minha construção nesta vida. O que eu estou fazendo, o que eu estou realizando como um servidor do Cristo. Por isso que ele disse, se alguém me serve, segue, vivencia o que eu aqui ensinei, ele vai realmente ser um seguidor. Porque se eu não cumpro, e aí ele diz assim, né, no livro,
mas na hora da minha morte o padre me perdoou. E aí a irmã vai narrar como foi esse momento. Porque aquele padre estava cheio de compaixão, e naquele momento da morte, ele estava trazendo para que ele pudesse sair dali da melhor forma. Porém, o que ia com ele era uma grande mala. O que é essa mala? Das vivências, das ações, dos sentimentos, a herança emocional e psíquica, né, que ele tinha construído, os laços afetivos, as relações que eram boas ou não. Então, como ele tinha feito muita coisa, desordens, ele se achava no direito de ser consolado, mas ele não encontrou esse consolo, porque o consolo é um movimento de despertar do ser, né, Queiroz? É isso mesmo. E Wamberto, ele traz uma nova colaboração aqui, dando o entendimento do milagre, né, Wamberto, como uma intervenção divina, misericórdia, né, mudando a palavra, que vem ao encontro do nosso esforço. Sim, ajuda-te que o céu te ajudará. Bata na porta e ela abre-se-vos-á. Venha até mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre o esforço, a iniciativa pessoal. Então, Wamberto, esse contexto está bem no entendimento da questão, né? Resolvendo questões aparentemente. Gostei do aparentemente. Por quê? É justamente por não entendermos que as questões ficam aparentemente insolúveis. Mas a misericórdia de Deus, por esse milagre aí citado por Wamberto, sempre está nos acompanhando, nos entendendo e atendendo. Agora, pela ação do esforço, pela ação da nossa ação, da nossa vontade. Porque o Cristo, Queiroz, quando ele fazia as curas, né? Primeiro ele sempre perguntava: o que queres? Ele nunca ia dizer: eu posso te curar, né? Olha, eu sou um espírito elevado e posso te curar. Ele perguntava: o que queres? O que queres que eu faça? Né? E ele dizia: a tua fé, ou seja, até o movimento daquela pessoa buscar Jesus, porque nem todos Jesus curou. Imagina quantos enfermos, quantos cegos, quantas pessoas necessitadas tinha na época de Jesus. Nem todos, logicamente, ele curou. Porque até no movimento daqueles irmãos dizerem o que queria, eles tinham que ter uma convicção e estarem preparados para que aquela cura acontecesse. É como o exemplo que Wamberto cita aqui do Evangelho do Cristo mesmo, né? Da questão de Lázaro, que é interessante, né? Que, como ele diz aqui, Jesus pediu para que as pessoas primeiro removessem a pedra. As pessoas tiveram que ir lá, remover, e é a questão de você ver para crer mesmo, né? De você sentir. E aí só depois disso Jesus chamou Lázaro para fora, para que as pessoas, no esforço inicial, na simbologia da remoção da pedra, pudessem evidenciar a vida como ela é. E Ranieri, participando também conosco aqui, diz também uma frase muito oportuna sobre a questão da doutrina espírita, né? O negócio aqui está falhando. Enquanto você só continuar aqui nesse raciocínio, que é interessante, quando Jesus curava, né? E aí a gente precisa compreender que ele sempre fazia um chamamento final. E esse chamamento final era para a continuidade do processo daquele ser. Ele dizia: tua fé te curou. Vai e não voltes a pecar, para que algo maior não te aconteça. Ou seja, não repitas o padrão de adoecimento que tu mesmo geraste. A tua fé te curou porque tu estavas já, vamos dizer assim, já estavas redimido, né? Redimido. Mas orai e vigiai,
para que tu não cometas os mesmos equívocos e isso seja mais agravante na tua vida. Né? E aí Ranieri diz o seguinte: a doutrina é uma luz que nos guia na solução dos conflitos internos e ensejando a paz espiritual. Na medida que vamos estudando e nos esforçando, vamos tendo pequenos vislumbres dessa paz interior. E esses vislumbres vão culminando, né, justamente nessa planificação que Emmanuel diz aqui. E o mensageiro prossegue: muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como receber esse apelo, esse amparo, se chegam ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Aquilo que você estava dizendo, né? Exatamente. O cara chega, exige, se acha um eleito, mas o que foi que ele fez? O que foi que ele realizou? O que foi que ele planificou? Exatamente. Né? E é tão forte isso que Emmanuel coloca, Queiroz, porque veja só chegar ao cúmulo do abandonar-se. Como nós fazemos isso? Como nós nos abandonamos? Como nós deixamos coisas essenciais na vida para depois? Isso é o nosso convívio familiar. Eu estava pensando, Queiroz, nesses dias, né? Porque a vida é muito rápida, é muito rápida. A vida material. Né? A vida material, essa persona Marilourdes passa rápido, né? Então, eu estava refletindo nesse nosso corre-corre, nesse nosso dia a dia, nós que trabalhamos, fora os dois, né? Eu pensando na família. Então, quanto tempo, quando nós estivermos juntos, nós precisamos aproveitar para conversar, para refletir, para demonstrar carinho, porque o tempo passa muito rápido, né? E como nós vamos nos abandonando nesse caminho, como nós vamos fazendo coisas que são inúteis, são coisas que às vezes não deixam nada para nós. Então, como nós precisamos estar refletindo e estar mais próximos. Nós nos deixamos, como ele diz, na ventania. As coisas vêm e nos levam. E quando a gente vai ver, está tão distante do que é primordial, do que é importante, do que é essencial. Não é? Então, essa reflexão do abandonar-se. Eu estava conversando com uma amiga e justamente refletindo também sobre isso, não é? No caso dela, na questão da saúde, ela é uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa que para auxiliar, ela não mede esforços, mas ela esquece dela mesma, ela se abandona e aí adoece, porque eu coloco toda a minha energia no externo e esqueço do cuidar-se, e quando eu não me cuido, tudo que está ao meu redor também vai ficando em último caso. Então, precisamos ter esse cuidado, né? De que caminhos nós estamos escolhendo. Como nós podemos tomar atitudes e decisões na vida por impulso e ter uma repercussão tão difícil, tão mais... Muitas vezes avassaladoras, né? Repercussões avassaladoras. Exatamente. Então, isso é muito interessante que a gente possa refletir. Realmente, esse tema de hoje é muito profundo, porque nos remete um olhar para dentro. Primeiro, o que é que a gente necessita? Que consolo. Porque a gente sempre está, né, Queiroz, muitas vezes nas nossas orações pedindo. E a gente esquece de olhar para o que a gente já tem. E agradecer. Exatamente. Então, o fato de estarmos já vivos e vivenciando tanta coisa... E de encontrarmos esse tesouro maravilhoso que é a doutrina em nossas Exatamente. vidas, né? Que nos dá um foco, uma direção segura, é um porto mais do que consolador, né? Para que a gente possa não só ter uma planificação de escolhas sadias no nosso dia a dia, mas principalmente para que a gente possa ter uma família mais centrada, para que a gente possa fazer escolhas mais acertadas,
para que a gente possa ter mais controle emocional, para que a gente possa entender melhor os conflitos internos e, nesse entendimento, passar também a dar guarnita e entendimento aos conflitos dos outros que vão nos chegando, que a vida vai proporcionando a nós para nos mostrar um pouquinho mais da gente, para que a gente possa dar aquele testemunho do aprendizado na realização do processo de autoiluminação. E isso tudo a gente vai mudando a visão, torpe inicialmente por não entender, perdida e abandonada, como Emmanuel diz aqui, resvalando-nos no caminhar, para uma perspectiva de segurança, de atenção, de resignação, de entendimento e planificação. Agora, é lógico, isso tudo com muito esforço, com muito trabalho e, acima de tudo, dedicação. Dedicação no estudo, dedicação naquela situação, naquele momento, para que o despertar, porque o despertar ele é um constante. Quando eu me coloco a trabalhar no sentido de entender, no sentido de buscar, no sentido de tentar, de fato, encontrar-me. Obviamente, o processo ele vai se seguindo, ato contínuo. Porque quem tem olhos de ver, sempre verá. Quem tem ouvidos de ouvir, sempre ouvirá. Sob uma ótica diferenciada. O orar e o vigiar na constância da vida nos proporciona enriquecimento, nos proporciona saúde, não só interior, mas também orgânica. Porque a gente vai deixando de adoecer, a gente vai deixando que as energias deletérias que vão nos chegando, que poderiam estar nos contaminando, ou a gente contaminando outros, a gente vai aprender a entendê-las, a transmutá-las, a transformá-las. E nisso, o nosso corpo vai também ganhando em resistência, em saúde, em planificação para a realização do que viemos fazer, né? Só temos a ganhar. E Vamberto diz o seguinte aqui também, na sua colaboração: deveríamos partir do entendimento de como diz a música sobre Deus: somos devedores do teu amor. E como criaturas em débito, cabe a nós o ato inicial da modificação. Linda essa frase, Vamberto. Eu não conheço a música. Se você puder passar depois o autor e aonde a gente achar. Linda, linda frase, realmente. Vamos lá. Aí Emmanuel diz o seguinte, agora falando de um verdadeiro conforto, o que a gente deve buscar, que é o conforto espiritual. Não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Eu achei fantástico isso aqui. Que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Né? Porque o sol está aí, ilumina toda a vida. Mas quantos não preferem esconder-se na sombra? Ele não deixa de estar. É Deus para nós. Da mesma forma, jamais Deus deixa de estar para qualquer de seus filhos. Mas quantos não andam escondidos literalmente, na falta de realização, na postura do não fazer e do acomodar-se espiritualmente, não é? Então, Emmanuel, ele vai fechando com chave de ouro, como sempre, lembrando de todo discípulo de Jesus, que podem referir-se às suas necessidades de conforto
Isso é natural. Agora Emmanuel está falando do conforto físico. Nós estamos aqui, nós somos herdeiros e usufrutuários, herdeiros de nós mesmos e usufrutuários das coisas materiais. Toda conquista material, pelo esforço próprio, pela realização, pela planificação, ela é bem-vinda. E o que tiver ao nosso alcance, dentro das rédeas, né, da realização material, a gente tem o direito de usufruir. Afinal de contas, foi fruto do trabalho, foi fruto do caminhar, fruto do esforço e da realização. Então, Emmanuel lembra bem, isso é natural a gente referir-se às necessidades do conforto, né? Desse conforto material. Mas aí ele adverte, todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras desse mundo. Não é? Então, é isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Nós estamos aqui para realizarmos. A realização intelectual, a realização profissional, a realização familiar, a realização, enfim, da vida material, ela é um conjunto necessário, oportuno e que deve ser alcançado. Porque o que Deus nos coloca à disposição e o que a gente consegue pelo fruto do nosso esforço e do nosso trabalho, agindo na integridade, na honestidade, na labuta do dia a dia, é sadio utilizar e é providencial, porque Deus reconhece que necessitamos de momentos e necessitamos também para um bem-estar, de conforto. Mas, paralelamente a isso, precisamos entender que o primordial é o desenvolvimento do aspecto daquela essência verdadeira de quem somos, seres espirituais, momentaneamente em vestimentas materiais, vivenciando num mundo também passageiro, para uma realização maior, para uma planificação de vida pessoal que é intransferível, por um trabalho que temos de realizar em primeiro plano, dentro de todas essas perspectivas, que é a nossa reforma íntima, o nosso encontro constante rumo a Deus, agindo sempre nesse caminhar, mesmo que as pedras do mundo nos alcancem, mesmo que as dificuldades, as doenças, os infortúnios de vez em quando cruzem nossos caminhos, a gente terá a certeza e a planificação de que, apesar disso tudo, né, tudo está no rumo certo. E que a misericórdia de Deus está sempre nos acompanhando, mitigando as nossas dores, suavizando o nosso caminhar, o nosso sofrer. Quanto mais tivermos a consciência e a planificação desse dever e desse serviço, dessa realização a fazer, mais a misericórdia de Deus nos alcançará e nos consolará. Menino quase não sai. Consolará. Por quê? Lembrando Jesus, misericórdia quero.
sacrifício não. Isso. E aí, nosso amigo Vamberto, né, trouxe o trechinho da música. O Vamberto realmente é do Grupo Acorde. O título da música é Nova Esperança. Nós vamos encerrar justamente lendo. Na verdade, é uma oração. Se não me engano, ela foi musicada, mas se eu não me engano, é de um dos livros de André Luiz. Eles tiraram essa parte. Um trechinho, né, que diz assim: Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dai-nos Tua bênção, ampara-nos à espera. Ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida. Seja para o Teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai, de amor infinito, dai-nos Tua mão, generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nesse maravilhoso estudo, nessas reflexões oportunas para nossas vidas. E até semana que vem, 8 horas, na quarta-feira, com mais um Página Aberta. Ficamos na paz. Com Deus sempre. Foi, Vitor.